Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui hoje neste programa Somos Igreja e iremos partilhar muitas coisas, a nossa vivência, a nossa fé e a nossa caminhada. E para podermos fazer bem isso, nós temos que começar com o sinal de Deus, com o sinal da sua oração, com a nossa partilha do nosso coração e da nossa vida. Rezemos então juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, convido vocês hoje para nós estarmos refletindo algo importante para nós. O que é esse algo importante? A fé que nós vivemos esta semana que passou, Semana Santa. Mas só que esta semana que nós vamos reviver, não é da maneira como nós já fizemos, preparando. Agora nós vamos meditar, refletindo como que se passou, como está a nossa vida e como devemos continuar. O nosso Deus foi um Deus vitorioso. Foi isso que nós celebramos essa semana. Um Deus que nos amou profundamente e deu a sua vida. Durante a Quaresma, nós passamos 40 dias nos preparando. E nesta Quaresma, então, fizemos propósitos, colocamos muitas situações diante de Deus, preparamos todo o nosso coração para crescermos enquanto pessoa. Este crescimento é um crescimento que não é em vão, e ele é coroado com a Semana Santa, principalmente no Tríduo Pascal. Então, quer dizer, na quinta, na sexta e no sábado, nós vivemos o ápice da nossa fé cristã. Na quinta-feira, nós aprendemos algo muito importante para o cristão, que nós devemos aprender a servir. Fala, mas padre, nós vivemos o serviço então na missa da quinta-feira. Como eu posso aplicar isso na minha vida? Servir é aprender também a ser menor que o irmão, independente de condição social, independente de quantidade financeira, independente do que seja. Se colocar menor e aprender então se colocar a ajudar o próximo. Jesus, nesta quinta-feira santa, quando nós passamos, nós vimos que ele tomou a toalha e saiu lavando os pés dos apóstolos. E aí um deles falou assim: mas o Senhor não vai lavar os meus pés? No sentido do quê? Não é que Pedro era teimoso. Pedro era meio cabeça dura, mas não era também tão teimoso. No que sentido? Porque quando Jesus toma a toalha e sai lavar os pés, ali tem um gesto profundo e grande do que? De Jesus, o mestre, se fazer como um escravo. O escravo era aquele que lavava os pés. Mas para que lavavam os pés? Para explicar. Deixa eu explicar. Naquela época, o sapato não era que nem os nossos sapatos hoje. Hoje em dia tem sapato que já tem amortecedorzinho, tem sapato que já anda até sozinho. Mas naquela época, o sapato era feito de couro de animal, de madeira. Imagina só, naquele calor de 50 graus, como devia de ficar o pé deles. Fica desse tamanho assim, ó. É um pezão inchado. Então o que acontecia? O povo chegava em casa, os escravos então tomavam as bacias e a jarra, tiravam os sapatos e para aliviar então o calor e o cansaço, lavava os pés. Quando Jesus faz este sinal,
Ele convida a cada um de nós, então, também a aprender a lavar os pés. Quer dizer, então, nós também devemos aprender a servir o próximo. E quem, então, aprender esta grande lição, Jesus chama e diz: a partir de hoje, então, você aprende o caminho para o reino de Deus. A partir do lavar os pés, então, se fazendo menor no reino dos céus, você será grande. Na sexta-feira, então, nós ficamos em vigília, porque durante, então, a palavra, se nós pegarmos na Bíblia e observarmos, Jesus, após a ceia, ele foi, então, orar ao Pai. E os apóstolos ficaram em vigília, mas os apóstolos davam aquelas cochiladinhas, provavelmente levantavam muito cedo, então não estavam nem preparados para o que ia acontecer. Falaram: nossa, padre, como os apóstolos não estavam? Olha, gente, para falar a verdade, nós sabemos muito mais do que aqueles apóstolos naquela época, porque eles foram entendendo tudo aos trancos, barranco e aos pouquinhos, o mistério de Jesus. E nós hoje já temos tudo pronto. E nós, então, depois desta experiência pascal, compreendemos Jesus na sua plenitude. Eles foram recebendo aos pouquinhos, aos trancos e barrancos. Então, na quinta-feira, Jesus se colocou em oração e os apóstolos tentaram fazer vigília. Nós também nos colocamos em vigília. Diante do Santíssimo, nós meditamos, nós refletimos, mas nós não refletimos, então, só a palavra. Refletimos a mudança da palavra dentro da nossa sociedade. E quando nós refletimos essa atualização e essa verdade de fé, nós tornamos, então, esta palavra viva e refazemos o Evangelho na nossa sociedade. E ali diante do Senhor colocamos todas as nossas intenções e a nossa vida. Na sexta-feira de manhã continuamos em vigília até as 3 horas da tarde, aonde nós veneramos a cruz de Cristo. Nós fazemos a famosa celebração de adoração da cruz. O mundo inteiro, nós do mundo inteiro meditamos, porque Jesus, ele deu a sua vida na cruz, e nós às vezes não conseguimos compreender a dor, o sofrimento que Jesus passou. Algum de vocês podem perguntar: mas é apenas dor física? Jesus foi humilhado politicamente, Jesus foi humilhado religiosamente, Jesus foi humilhado por aquelas pessoas que não conseguiram compreender o seu projeto de reino, e ali então se colocaram contra ele, arrancaram-lhe a barba, tiraram o cabelo, cuspiram no seu rosto, davam bofetões em seu rosto. Ele passou então pela maior humilhação possível em sua época, morte e morte de cruz. Fala: nossa, padre, mas o que tem a ver? A morte de cruz era tão humilhante, que as pessoas da própria família acostumavam se fazer o quê? Se alguém da família morresse de cruz, eles esqueceriam até o nome da pessoa, de tão humilhante que era morte de cruz. E Jesus, como era um homem comprometido com a causa, então ele não abandonou. Por isso que na quinta-feira ele suou até sangue ali, permanecendo no projeto do Pai. Porque ele poderia muito bem então ter levantado na quinta-feira: estou satisfeito, vou para a minha casa ficar tranquilo, vou voltar para a Galileia, que lá não tem dor e nem sofrimento. O que eu ensinei, ensinei, e o que eu não ensinei, então os outros completam por aí. Se ele tivesse feito isso, seria muito mais fácil para ele, mas nós não teríamos aprendido nada. E se Jesus então
tivesse no meio do caminho da cruz, tivesse juntados uns raios caindo do céu, pegado a cruz, ter batido nos soldados romanos e saído numa boa, iriam chamar Jesus de agitador. Se Jesus, no momento então da sua crucifixão, a hora que ele tivesse quase morto, tivesse arrancado uma mão, tivesse arrancado outra mão, assim, pulado da cruz, falado, eu sou o Senhor, e tivesse saído, o que ia acontecer? Iriam acusá-lo de charlatão. Porque só morrendo na cruz, que é uma situação que não tem volta. Você mesmo na tua casa fala, a gente dá jeito para tudo, menos para a morte. Então quer dizer, na cruz ele poderia ter dado um jeitinho de ter enganado todo mundo. Então ficaria assim, Jesus enganou todo mundo. Ele não é Deus, ele foi um grande ilusionista. Mas não, ele cumpre o projeto do Pai com categoria até o último instante. Então Jesus sai daquela situação vitorioso. A partir do momento que ele morre na cruz, ele então traz a vitória. Fala, mas padre, que loucura é essa? A vitória vem com a cruz. A cruz de Cristo é a grande vitória. Porque na cruz ele morreu e lá foi sepultado. Sepultado, então, naquela época se dizia do Sheol, se conhecia também como aquele lugar onde os espíritos ficavam. Então acreditava-se o quê? Que as almas não morriam e iam para algum lugar. Acreditava que as almas, quando as pessoas morriam, ficavam no chão, no Sheol, e ali então esperando a redenção. Jesus, com a sua morte, desce e arrebenta os infernos, quer dizer, desce então no mundo dos mortos e resgata todas as almas, quer dizer, traz a redenção a todos. E ao terceiro dia, as mulheres correram rápido ao túmulo e quando chegaram, o túmulo estava vazio, porque Jesus ressuscitou. Ele não ressuscitou apenas por mim, Padre Mike. Ele não ressuscitou apenas pelo Papa Bento XVI. Ele ressuscitou por cada pessoa da humanidade. Somos chamados hoje sim a tomar posse da sua ressurreição. Somos chamados sim a dar continuidade. Falo da Semana Santa após a Semana Santa, não para dizer então, falar assim, o padre está querendo falar da Semana Santa após a Semana Santa, num sentido de ficar relembrando. Não, nós relembramos para podermos vivermos a melhor o que nós aprendemos. Já desde a Quaresma crescemos. Na Semana Santa, a nossa fé, a nossa vivência cristã, todo ano, toda a Semana Santa, independente de quem for, de 1 a 80 anos de idade, de 1 a 110 anos de idade, começa então uma Semana Santa diferente. E cada Semana Santa vem trazer para nós, pessoas que somos comprometidos com a causa do Evangelho, um crescimento humano, um crescimento afetivo, um crescimento onde nós devemos nos tornar pessoas melhores. Foi o que Jesus veio nos ensinar. E o coroar do seu projeto é a sua ressurreição. Cremos em Jesus. Seu projeto se tornou o maior projeto do mundo, porque um homem da Galileia, pobre, alguns falam assim, nossa, mas como que deveria ser Jesus? Pelo tamanho do sol que se tem naquela região, bem moreno. Então um homem pobre da Galileia, naquela situação seca, conseguiu trazer uma palavra que transformou toda a humanidade. Através da história da humanidade, a sua vida, morte e ressurreição transformou todas as sociedades
levando então esta palavra a cada canto do mundo. Nós, então, que nos comprometemos com Jesus, queremos a cada dia nos comprometer com a sua causa. Que esta Semana Santa permaneça em nossos corações. Que esta Semana Santa seja na tua vida algo permanente e contínuo. A fé não é fé da hora de pedir. Chegar no pé da cruz é muito fácil. Chegar lá você vai fazer... Essa é a parte mais fácil. Se você é alguém que se compromete com Cristo, pedir é importante? Opa! Nota 10 para quem pede. Mas nota 1000 para quem se coloca aos pés da cruz e também agradece. É aquele que tem a verdadeira fé de saber que Deus não nos abandona em nenhum momento. Ele te ama profundamente e não te abandona. Fala assim, mas padre, e o sofrimento? Quer mais sofrimento que o de Jesus? Nós temos as nossas cruzes e as nossas dificuldades. E maior parte de tudo não é culpa de Deus. A maior parte de tudo que nós temos, das coisas que acontecem, é o próprio egoísmo do coração e as próprias situações das nossas vivências que criam essas situações. Que nós, cristãos comprometidos com a causa de Jesus, possamos buscar a cada dia na nossa vida e na nossa caminhada este grande valor do Evangelho para a nossa vivência. Eu gostaria, então, de convidar também, nessa sexta-feira, nós iremos ter um bingo em prol da nossa paróquia. Quero convidar você, telespectador, a estar participando conosco lá no Lar São Vicente de Paulo. E para que serve esse bingo? Nós temos um projeto de construir uma horta. Então, com a colaboração de todos, o ajudar de um e um pouquinho de um e um pouquinho de outro, nós conseguiremos fazer então a nossa obra. Lá na nossa paróquia também já estamos preparando para o mês de maio a nossa festa. Já coloca na sua agenda. Dia 1º de maio, procissão dos cavaleiros. E eu vou de cavalo na frente, viu, gente? Pode cobrar o padre aí, se me encontrar para falar, ó, vou cobrar o senhor, hein? Fala assim, ó, eu vou estar lá, ó, na procissão de mula, pode esperar que vamos estar lá. Então eu convido vocês nessa sexta-feira, 13 de abril, então você está convidado no Lar São Vicente de Paulo, estar participando da nossa Festival de Prêmios, tá certo? Então você está convidado. E para o dia 1º de maio, é a nossa abertura das nossas festividades da Paróquia de São José, do Bosque, tá certo? Então você está convidado também. E como vai ser a procissão do 1º de maio? Nós vamos sair então lá da igreja de Santa Rosa, com a missa que haverá lá, e depois nós vamos em cavalgada até a Paróquia de São José. Lá nós vamos dar a bênção nos cavaleiros e vamos fazer o almoço. Nós vamos ter um almoço lá e juntos, então, passaremos uma tarde muito gostosa e você está convidado a participar conosco. Vamos fazer uma oração para encerrar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós agradecemos por este encontro. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça a cada dia na nossa caminhada. Que o Senhor derrame suas bênçãos sobre a nossa família, sobre a nossa vivência, fortalecendo a nossa caminhada e a nossa vida. Que o Senhor derrame suas bênçãos sobre cada filho vosso, por intercessão de São José. Dignai-vos, Senhor, por intercessão de São José Operário, derramar as suas bênçãos sobre os vossos filhos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.